Olá a todos, muito bem-vindos nesta live de hoje das Faculdades Trilógicas, que nós falaremos deste livro, A Origem das Enfermidades. Estamos na sua terceira edição e é um livro básico do Dr. Norberto Kepp para se entender vida psíquica. E também é um livro básico para o nosso curso de pós-graduação de Gestão de Conflitos, a Psicossociopatologia de Norberto Kepp. Então, hoje eu vou dar algumas pinceladas neste livro que traz conceitos fundamentais para a vida de qualquer pessoa e também para todos aqueles que atendem, trabalham com o ser humano em qualquer situação, sejam profissionais de saúde, numa RH, em qualquer local onde haja contato humano. Nós vamos entender que a origem dessas enfermidades, como o Dr. Kepp coloca, as enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais, estão no interior de cada um de nós. Então, este tema é profundamente abordado no nosso curso de Gestão de Conflitos, que está com as matrículas abertas para a nova turma do segundo semestre desse ano de 2024. Então, bem-vindos! Nós vamos começar a falar um pouquinho desta capa desse livro, porque é uma pintura incrível, retratando o famoso médico francês Philippe Pinel, que é um médico psiquiatra que lá no meados do século XVIII, quase século XIX, né, ele fez um trabalho lindíssimo de libertação dos doentes mentais das prisões que eram os hospitais psiquiátricos daquela época, né? E não só naquela época. Então, onde os doentes ficavam acorrentados, maltratados. Então, a doença psíquica, vejam nessa outra parte do quadro, né? A doença psíquica era tratada assim de uma forma muito desumana. Via-se muito que as pessoas tinham manifestações ligadas à vida espiritual, né, contato com espíritos malignos, e isso trazia toda uma série de tratamentos, vamos dizer assim, muito primitivos até. E esse médico, Pinel, então, ele era um indivíduo muito humano e ele começou a tratar esses doentes de uma forma mais dentro da realidade humana, né? E o Dr. Kepp, então, faz essa homenagem à capa desse livro, dizendo: minha intenção com este livro também é a de libertar os doentes psicológicos dos seus sofrimentos, suas ansiedades e angústias, o que constituiria uma realização máxima para a humanidade. Vamos dizer, uma libertação dos grilhões internos que acorrentam o ser humano às suas enfermidades. Então, a falta de consciência das doenças psíquicas internas que todos nós seres humanos temos, a falta de consciência leva a muito sofrimento. E como ele mostra nesse livro, leva às projeções, porque a pessoa não percebe que o mal vem do próprio interior dela. E aí ele vai tender a ver esse mal vindo de fora. E isso é muito ruim para cada ser humano que não percebe a origem do mal, portanto não atinge as raízes e não melhora, como cria toda uma série de projeções e conflitos entre as pessoas. Porque enquanto eu estou projetando, achando que o que eu sofro vem por conta do meu companheiro de vida, ou da situação dos meus parentes, ou de um chefe exigente que eu tenho lá no meu trabalho, ou de uma cidade que é tão agitada que nem a nossa cidade de São Paulo, enquanto eu fico focada nos elementos exteriores, eu não atinjo as raízes da minha patologia, da minha doença interna. E isso é muito negativo para todos. Então, nós vamos começar a falar
Então é um trecho do livro, né, que o Dr. Kepp coloca. O mais difícil para o ser humano é aceitar o bem. Então eu sei que é uma sentença que para aqueles que ouvem pela primeira vez e não estão habituados com esse trabalho psicanalítico profundo, vão estranhar, né? Como assim? Para mim não é difícil aceitar o bem, eu gosto do bem. Então vamos entender do que estamos falando. O bem sempre é difícil de ser aceito. Acostumamo-nos a pensar que desejamos o bem, porque seria uma conduta racional. No entanto, agimos basicamente pelas emoções, que se fundamentam no sentimento de inveja, que é invertido. Então, aceitar o bem parece alguma coisa muito racional. Mas se nós estudarmos os exemplos na nossa vida e das pessoas que conhecemos, a gente vai entender que não é assim tão simples. Muitas pessoas, quando elas atingem uma situação em que elas se sentem felizes, num relacionamento afetivo, num trabalho que elas realizam, numa casa nova que lutaram muito para conseguir, de repente elas adoecem. Elas contraem uma doença assim séria que estraga todo aquele bem-estar. E se a pessoa não tem um trabalho de conscientização para entender o que está acontecendo, ela afunda naquela doença. Ela acaba encontrando um motivo de se separar daquele ente querido e por aí afora. Então é muito interessante isso. No atendimento aos pacientes, em sessões individuais de análise, nós verificamos muito isso. Como o ser humano não consegue aceitar o bem. E isso é um fenômeno que o Dr. Kepp explica pela questão da inveja. Então, a inveja é esse antissentimento que nos faz, assim, atacar o bem na nossa vida ou na vida de pessoas com as quais nós convivemos. E sim, vem da inversão. Nós somos seres que carregamos uma psicogenética com a marca da inversão. Desde lá atrás, quando nós nos afastamos do Criador, nós somos enganados pelos demônios e nós aceitamos fazer esse pacto doentio, nós caímos na nossa energética e nos tornamos seres invertidos, que têm atração pelo mal. Então, esse fenômeno, que é muito profundo, ocorre na vida de todo ser humano, quer ele perceba, quer ele não perceba. Então vejam, a essência do ser humano é dentro da realidade divinal na qual ele foi criado. Então todos nós temos uma essência boa, verdadeira e bela na nossa base. E tudo que é doentio, patológico, em qualquer nível, é sempre um ataque, uma privação ao que é bom, belo e verdadeiro. E a inveja é a manifestação desse ataque. Falando um pouquinho mais desse livro, nós vamos entrar em mais detalhe em cada uma dessas partes nessa live. Dr. Kepp traz o que ele chama do triângulo infernal da neurose humana. O triângulo da inveja, da censura e da projeção. Então nós vamos ter na base essa conduta doentia de ter resistência ao bem, ataque ao bem. Só que como é desagradável, né, se reconhecer invejoso, ninguém gosta de se dizer invejoso, então nós temos a tendência de censurar essa problemática da inveja, abafar essa percepção. E o terceiro movimento, depois da censura, desse abafamento, é projetar. É colocar o nosso problema no próximo, no semelhante. Normalmente são com aquelas pessoas que convivem mais à nossa volta, mas não necessariamente.
Por exemplo, nós temos uma atitude de projetar no Criador tudo aquilo que tende a não dar certo na nossa vida. Deus está lá longe. Será que Ele está mesmo me vendo? Será que é tudo que falam? Então, é uma atitude muito doentia que o ser humano tem de não se ver, censurar sua problemática e projetar em quem quer que seja. Então, vamos aprofundar um pouco nessa questão da inveja, que é a raiz de toda a problemática humana. Vejam que a origem da palavra vem do latim, invidere, não ver. Então, na inveja, o ser humano não vê o quê? Não vê a realidade que existe, boa, bela e verdadeira. O invejoso, ele é cego, como mostra a figurinha ali ao lado. Ele está mergulhado numa dimensão incrível, mas ele não percebe nenhum bem que existe à volta dele. Olha, comece a tentar perceber essa atitude de inveja na sua vida. A inveja é muito ligada à falta de gratidão, como dizia a psicanalista Melanie Klein. Se está faltando gratidão na sua vida, você não é grato pela família, pelas oportunidades, pelas pessoas que te cercam, seus amigos que lhe ajudam, pela vida que você tem. Se você não vê valor em nada, você é muito ingrato e, portanto, você está vivendo muito na inveja, sem se dar conta. A inveja, portanto, é essa atitude de atacar o bem na própria vida e também na dos outros. Todos temos, mesmo que a gente não perceba. A inveja universal, como eu falei para vocês anteriormente, é a inveja do Criador. É não conseguir ver a magnificência, a grandeza e a bondade do Criador. E olha, desde criança nós mostramos muita inveja. Isso é muito interessante perceber também. É algo que já nasce com a gente. Não da natureza original, mas dessa nossa psicogenética doente invertida. Então, a gente nota que muitas crianças, elas já choram para qualquer coisa, elas não se amamentam bem. Na escolinha, elas tendem a pegar o brinquedo de outras crianças, elas não interagem bem com as outras, né? Querem tudo para elas. Então, elas não aceitam uma realidade que existe. Então, a mãe quer dar comida ou quer agasalhar na hora do frio, a criança não quer, ela rejeita. É tudo sinal de inveja da pessoa que não quer aceitar a realidade como é. E briga, ataca, faz birra, se joga no chão, né? O adulto tem exatamente a mesma conduta, só que ele disfarça mais, né? Ele tem uma sociabilidade que ele tem que apresentar, né, na vida social, então ele disfarça mais. Então, às vezes, a inveja do adulto é muito sutil, mas é um comentário fininho que ele faz numa reunião para atacar colegas de trabalho e prejudicar uma pessoa, né? Ou quando o seu colega de trabalho chega com um carro novo ou teve uma promoção e a pessoa que fica muito na inveja fica tentando pôr para baixo aquele carro, mostrando que não era tão bom assim. Ou você mesmo, um acesso de inveja que você tem de alguém que é beneficiado, você de repente adquire uma enxaqueca. De repente. Fica com uma enxaqueca terrível depois que você soube que um amigo seu foi promovido ou ele foi elogiado por algum superior e você ficou muito incomodado. Gente, começa a desconfiar da inveja, porque a inveja está em muitas das nossas situações vividas no dia a dia, né? E cada um não percebe que tem. Como eu disse, né, está muito inconscientizada. Essa gravura é do livro da doutora Cláudia Pacheco, e mostra como o indivíduo, na atitude invejosa, ele diz não ao que é mais precioso na vida dele. E essa atitude caracteriza o doente mental mais grave, é uma questão de grau.
Neuróticos somos todos nós, e aqueles que têm um grau mais elevado de doenças já estão na psicose. Por isso aí representado como um indivíduo num hospital psiquiátrico que se acha um Napoleão, é o mais doente, né? Está fora da realidade. E ele diz não às pedras preciosas. Então começa a desconfiar. Quais seriam, né, as pedras preciosas que você tem na sua vida e que você despreza? Para você começar a dar mais valor à vida que você tem, ao planeta que nós vivemos. A destruição que o ser humano faz da natureza, poluindo águas, ar, a comida que a gente come, o ar que a gente respira, etc., tem todo esse problema da inveja na base. Aquela inveja da natureza criada, que não fomos nós que criamos, que a gente teria que cuidar e usufruir desse bem enorme que é essa natureza. Não, nós poluímos, atacamos, estragamos. É o problema da inveja. Atacar a realidade boa, bela e verdadeira que existe. Então, é essa atitude psicótica que o ser humano tem, de dizer não às coisas mais incríveis que tem na própria vida. Eu vou dar um exemplo de terapia, para vocês perceberem como ocorre. Então vejam que ali nas figurinhas, né, a gente também vê essa conduta da inveja. Da moça que derrama um vinho na roupa bonita da outra. As mulheres têm uma relação muito forte com a inveja e manifestam muito essa inveja umas com as outras. Críticas assim apuradas, sempre denegrindo a imagem da amiga, entre aspas. A mulher, infelizmente, manifesta muito a inveja, né? E sem perceber o que faz. E tem inveja do homem também, né? Agora ali o exemplo que a gente vê é que um homem agressivo, que está agredindo a companheira que vem lhe servir, também é uma manifestação de inveja, né? Ele está dando contra aquele bem que ela vem trazendo para a vida dele. Então, o exemplo. Ultimamente, eu não tenho suportado a presença de Y. Então, o analista no divã pergunta: a que a senhora associa? Vivacidade, alegria. Veja que na terapia essa associação de ideias tem que ser espontânea para a pessoa falar realmente o que veio à mente assim de primeira ideia. Então o analista mostra para ela: devido à inveja que tem, a senhora a rejeita, fazendo o mesmo com a sua própria alegria e vivacidade. Vejam que exemplo interessante. Ela começa dizendo que ela não suporta a pessoa, mas na associação de ideia, ela fala em vivacidade e alegria, que é o que ela vê na pessoa. Então, notam como funciona a inveja? A pessoa rejeita, não aguenta, é a alegria, é o bem, a vivacidade do outro. Mas não é só do outro. Como ele explica aí, se você está dando contra na alegria que você vê na vida do outro, você também está dando contra na sua própria alegria. Então o invejoso sofre muito, porque ele está sempre dando contra no bem, afasta o que é bom e fica só com o que é ranzinza, pesado, negativo, pessimista. Ninguém vai conseguir viver bem assim. Estão de acordo? Mais um exemplo para vocês se identificarem. Quando vou tocar violão, eu fico tão nervoso que às vezes não consigo um bom resultado, falou o cliente. Então, o Dr. Kepp, o analista, pergunta: o que sente ou pensa quando vai tocar? Eu fico preocupado com os erros. Então, ele interpreta: isso revela a sua inveja. Ao prestar mais atenção às falhas do que às qualidades, interpretei. De fato,
O invejoso se apega mais aos elementos errôneos do que aos reais, podendo-se afirmar que a alienação se identifica com a inveja. Então vejam que importante isso. Na inveja, o indivíduo sofre porque ele se apega mais aos elementos errôneos do que aos reais, os bons. Então aqui é o exemplo de alguém que toca violão, né? Então os artistas têm esse problema. Se ele fica com muito medo de errar, aí ele até atrapalha a performance dele. Mas é muito comum também pessoas que dão palestra, que dão aulas. Eles ficam apavorados de que apareça algum erro, alguma falha, que chegue a alguma coisa que eles não saibam explicar. Veja, a pessoa que está dando uma aula, ela tem mais conhecimento, né? Ela está ali para explicar alguma coisa. E também não é obrigada a saber tudo, evidentemente, ninguém sabe tudo. Mas se ela fica muito preocupada com os erros que ela pode vir a cometer, nossa, ela já entra tão nervosa para dar aquela aula que aí se atropela e sofre com isso, né? E a aula não fica boa como poderia. Então veja se você não tem um problema assim, de se apegar mais ao que é patológico, os erros eventuais que todos vamos cometer sempre, do que as qualidades ao bem, a aula, o conteúdo daquilo que você vai fazer, o que você vai transmitir, que isso que é o mais importante. Aqui é uma outra forma de nós vermos esse trio das enfermidades, né? Trio infernal das neuroses que a gente falava anteriormente, mostrando o problema da inveja, depois a censura ali no meio do esquema. A censura é a resistência à consciência. Então, como eu disse, todos sofremos de inveja e de muitos outros problemas que decorrem da inveja. A questão se coloca no nível de censura que a pessoa tem. Se nós temos muita censura, muita resistência, então a gente vai partir para a projeção, colocar nos outros os problemas. Se a censura não é tão grande que a gente consegue trabalhar com aquele problema da inveja e outros que temos, é o caminho para a sanidade. Porque aí a gente aceita ver o problema, tem uma atitude mais humilde, mais dentro da realidade. E ver o mal é um enorme bem. Só que na censura a pessoa não se permite ver o mal. Ela acha que ela tem que ser perfeita. E os outros têm que vê-la perfeita. E isso é muito contra a realidade. Então vejam, o processo da psicoterapia em grande parte passa por essa questão de tentar diminuir o grau de censura que a pessoa tem para ela aceitar ver os problemas que ela tem. E quando ela começa a vê-los, ela se acalma, ela tem enorme alívio e para de projetar nos outros, para de atacar os outros. Esse é um processo que é fundamental qualquer um perceber. Que quanto maior a censura, maior a projeção e o grau de doença da pessoa. Seja psíquica, psicoses mesmo, seja doenças orgânicas. Qualquer somatização que a pessoa tenha, ela está num processo de censura à consciência de alguma coisa ou várias coisas. Censurou, acaba mostrando no corpo. O corpo vai mostrar aquilo que ela não quer ver na sua vida psíquica. E era melhor ver na psíquica, né? Para não ter que se submeter a tratamentos orgânicos que são tão difíceis. Então, veja que a gestão de conflitos passa por aí. À medida que eu me vejo mais, eu não censuro tanto, eu também não censuro tanto as outras pessoas. Eu vou ter um relacionamento melhor com eles. Eu vou ter uma empatia melhor com eles. Porque eu vou estar mais em contato com a consciência, portanto, na realidade. Então, veja que todas as pessoas que são mais humildes, empáticas, generosas, bondosas, são pessoas menos censuradas. Elas se veem mais como elas são. E isso promove um bem-estar para todos. Já viram nas famílias como isso ocorre?
Às vezes é um avô, é um tio, tem uma figura ali central que promove essa união entre os familiares. Porque ele é mais alegre, de bem com a vida, mais consciente, menos censurador. Então ele promove um ambiente mais são. Muitas vezes, quando essa pessoa falta, vem a falecer, aí a família se dissolve e vai para cada um para um lado. Porque aí ficam só um criticando o outro, não se unem mais numa coisa afetiva. Isso é muito interessante de perceber essa dinâmica, né? Aqui é uma outra forma de ver essa questão da censura, porque como o Dr. Kepp coloca, né, nesse esquema, aquela listinha ali da esquerda de problemas, que ele coloca alguns, né? Agressividade, mentira, desonestidade, avareza, intriga, libidinagem, etc, etc, né? A mania de grandeza, teomania, a lista é grande ali. E todos temos, em maior ou menor grau. O problema está ali na questão da censura, está ali no meio. Porque se a pessoa tem uma censura menor, ela lida com essa coluna da esquerda. Ela não vai se tornar um ser perfeito. Ninguém vai virar perfeito. Mas ela vai estar num processo de lidar com a problemática dela. E esse é o caminho da consciência, da sanidade. Lidar com os problemas que tem. Não querer ser um ser perfeito. Aí nós estamos longe disso, né? Mas seres mais conscientes. Isso é sanidade. Então você pode ver que as pessoas mais doentes, seja que estejam à nossa volta, seja até em cargos de importância aí no nosso mundo, né? Cargos de poder, se eles são muito censuradores, eles prejudicam muito, né, as pessoas à sua volta. Imagina quando é o povo, né, que está submisso a um grande censurador. E são pessoas doentes, insanas. Então, para encerrar esse nosso assunto de hoje, né, da questão da censura que o ser humano tem em se ver, veja o esquema que o Dr. Kepp nos traz, mostrando que, olha lá no pé da pessoa, 0% de censura não existe um ser humano que não tenha censura. Aqueles que têm só uns 10% são pessoas muito agradáveis, 30% agradáveis. A maior parte da humanidade está num nível de 50% de censura à consciência. Depois daí vai se tornando mais implicante, desagradável, não confiável, projetivo, né? Olha lá, dos 60% para cima. Cresce o grau de censura. Vejam lá, intransigentes que não têm paciência com nada. Olha, 80% são avarentos e super egoístas. Olha que interessante. A pessoa egoísta só pensa nela, né? Não dá nada para ninguém. Ela é censurada. Ela não vê o problema dela. Depois nós vamos até os graus de 90%, 100% de censura. Veja, os indivíduos violentos, projetivos, né? Então ele bate no outro, ele agride o outro. Por quê? Porque ele tem muita censura em se ver. Qualquer consciência que o outro dê, ele parte por cima na violência. Tá vendo? 90%. E aqueles que têm 100% de censura são aqueles que se matam, ou matam os outros, ou são como esses psicopatas, né? Que matam muita gente. Então, vocês entendem isso por quê? Quanto mais doente, menos consciência da própria problemática. Então, tende a ver tudo fora, projeta, como no triângulo que eu mostrei para vocês. Então, na projeção, se ela é muito forte, ele tende a agredir o outro, acabar com o outro, ou acabar com a própria vida. Aí ele acha que acabando com a própria vida, ele não tem que se ver mais. Então, gente, a mensagem dessa live de hoje é que todos nós precisamos trabalhar com essa problemática da inveja que nós temos. Tentar diminuir a censura para se ver cada vez mais. Lembrando que ver o mal é o maior bem que existe. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Faculdades Trilógicas. Terapia para o mundo.